Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Adriana Rieger, professora de língua portuguesa, produção textual e redação. Bom, na aula de hoje, vocês vão estudar junto comigo sobre o artigo de opinião. O que será o artigo de opinião? Deixa eu aumentar a tela aqui rapidinho, para que vocês visualizem melhor. Isso, muito bem, ó, show de bola. Artigo de opinião. Vamos estudar? Então vem com a professora Adriana. A hora é agora. Vamos lá. Aparece o quê? Logo de início, para a gente refletir sobre o assunto, uma mensagem, uma citação de alguém, né, do Desmond Tutu. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz, tá? Ele escreveu o seguinte pensamento: meu pai sempre dizia, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Sábias palavras, Desmond Tutu. Só para a gente pegar um pouquinho quem foi o Desmond, ele foi um aliado, né, um parceiro do Nelson Mandela na época do Apartheid, tá? E em relação a essa mensagem, o que vocês refletem sobre isso? Será que é melhor realmente ter argumentos plausíveis, sólidos, bem estruturados, do que elevar o tom de voz? O que significa isso? Brigar, discutir. Às vezes a gente discute, briga e não chega a lugar nenhum. E aí, às vezes você pode estar até certo dentro de uma briga, você pode estar com a razão, mas acaba perdendo a razão, a briga, porque não tem argumentos plausíveis, né? Então, o melhor numa discussão, num debate, né, e até na escrita de um artigo de opinião, é a gente ter bons argumentos. Os melhores argumentos é que vão avaliar o que a gente consegue debater e chegar até onde a gente quer, que é o convencimento, é chegar até onde a gente consegue ter a razão do que a gente fala ou do que a gente escreve, tá? Então essa mensagem é mais para que vocês possam refletir um pouquinho, né, a respeito do que o Desmond Tutu escreveu. E aí, esse pensamento do Desmond tem tudo a ver com o artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? O artigo de opinião faz parte do campo midiático da esfera jornalística. Pode aparecer em jornais, revistas, impressos e virtuais, sites. Tem por objetivo convencer o leitor a respeito de um tema polêmico, isto é, que divide a sociedade e precisa ser de interesse social. Então, o artigo de opinião é um instrumento de interesse social. Porém, você tem que escrever ele com argumentos plausíveis, bons argumentos, né? De forma que você possa convencer o leitor. Peraí, professora, isso me lembra a redação do Enem, a tal da redação dissertativa. Sim, porque artigo de opinião é um texto argumentativo. E a redação dissertativa também é um texto argumentativo. Porém, artigo de opinião, ele apresenta diferenças em relação à dissertação. Então, cuidado. Artigo de opinião não é a mesma coisa da redação do Enem, da dissertação, tá? A gente vai ver isso agora, ó. Presta atenção. Vou passar aqui o slide. Características do artigo de opinião. O foco de um artigo de opinião é transmitir a opinião do autor,
de quem fala ou de quem escreve, o seu posicionamento. Apresenta a defesa de um ponto de vista para persuadir o leitor. O que é persuadir? É você convencer. E como é que você convence o leitor? Através de argumentos, tá? E aqui eu escrevi: como persuadir o leitor no artigo de opinião? Usam-se os argumentos que vão afirmar a sua tese ou ponto de vista em relação ao tema, assunto abordado. Ou seja, se você começou a ler uma notícia, enfim, alguma coisa sobre o aborto no Brasil, liberação do aborto no Brasil, e você é a favor do aborto, então como que você vai persuadir, defender essa sua opinião, a sua tese, certo? Eu sou a favor do aborto. Por quê? Os porquês são os argumentos, tá? Mas vocês precisam saber escrever bem esses argumentos. Não é só dizer o porquê, porque sim ou porque não. Vocês precisam ter uma base melhor de escrever, né? Então, o artigo de opinião é bastante pessoal, ou seja, podemos usar a primeira pessoa do singular eu, como também a primeira pessoa do plural nós. Professora, peraí. Então, no artigo de opinião, eu posso utilizar o eu acho, eu penso, eu acredito? Sim, pode. Vocês não podem fazer isso na redação do Enem, na dissertação. A redação dissertativa, quem escreve tem que escrever com impessoalidade. Não se pode mostrar na escrita a primeira pessoa do singular, o eu. Eu acho, eu acredito, eu opino. Não. Na redação do Enem, não. Mas no artigo de opinião, pode. Olha aí uma diferença, tá? Como também pode ser escrito na primeira pessoa do plural nós, tá? Mas essa é uma diferença. Pode escrever na primeira pessoa. Eu, sim, o artigo de opinião. Redação do Enem, não pode. Bom, o que mais aqui? Utiliza-se linguagem simples e objetiva para que se alcance o maior número de leitores. Você tem que ser simples, objetivo, tá? No artigo de opinião, claro, o mais correto é vocês usarem a linguagem formal. Mas dependendo do assunto, dependendo do público a que se destina a escrita do artigo de opinião, vocês podem também utilizar expressões informais, né, para que aquele público entenda, se interaja sobre o que você está escrevendo, tá? Outra característica, o título tem que ser criativo. Tem que ser criativo para poder chamar atenção. A linguagem tem que ser simples, objetiva, pode ser formal, também pode ter expressões da linguagem informal. E um título criativo, para quê? Para que as pessoas leiam, para que você alcance o maior número possível de leitores. Como foi dito anteriormente, o artigo de opinião, o meio de circulação dele é um meio midiático. Jornal, sites, na internet, televisão, também pode ser falado, né? Não é só escrito, um artigo de opinião pode ser falado também. E para que se tenha um público, precisa-se de um título criativo, né? Precisa chamar atenção. Para você parar, tá passando na TV um jornalista falando sobre o aborto. Se ele chama a sua atenção, você para quê? Para assistir. A mesma coisa quando você está lendo alguma coisa, né? Aquele título me chamou a atenção, vou ler, né? Então, uma das grandes características é essa, título criativo. Outra diferença aqui da redação do Enem, outra diferença. No artigo de opinião, você assina o seu nome. Na redação do Enem, você não pode assinar o seu nome. Se você escreveu uma ótima redação, lembra disso que eu estou falando. Eu já falei isso também em outras situações de aula, tá?
Numa redação de Enem, você pode zerar. Uma das questões nas quais você zera a redação é você assinar o seu nome. Não pode. Não pode, o candidato não pode se identificar na redação. Leva 0, tá? Porque isso é uma forma, de repente, de chamar a atenção de alguém que está lá na banca corrigindo a redação. Então, numa redação dissertativa, você não pode assinar, mas no artigo de opinião, você pode assinar o seu nome, tá? Uma das diferenças. Vamos passar aqui. Bom, como eu falei, né? Você tem a tese, você tem o seu posicionamento. E aí, como é que você vai defender a sua tese e seu posicionamento? A partir de argumentos. Né? E existem 3 tipos de argumentos que vocês podem utilizar como estratégias argumentativas no artigo de opinião. O primeiro argumento se chama argumento de autoridade. O que é isso, um argumento de autoridade? Vamos ler aqui a definição que eu deixei. A ideia se sustenta pela citação de uma fonte confiável, que pode ser um especialista no assunto ou dados de uma instituição de pesquisa, uma frase dita por alguém, líder ou político ou algum pensador, ou seja, uma autoridade abordando o assunto, tá? Então, é uma estratégia você citar a ideia, uma frase, né, de alguém especialista naquele determinado assunto. Isso faz com que o seu artigo de opinião seja mais valorizado, né? Ele fica muito mais rico. E isso é uma das estratégias, tá? Essa estratégia também pode ser usada na redação do Enem, na redação dissertativa do Enem, também pode, tá? Vamos lá. Segundo, argumento por exemplificação. Bom, o que consiste isso? Na estratégia de exemplificação, você irá inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral. Uma outra coisa que eu falei. Peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí, rapidinho. No argumento de autoridade, quando você faz uma citação no seu artigo de opinião ou na redação, essa citação ela tem que vir entre aspas, e depois o nome de quem, né, escreveu ou falou determinada citação, tá? E a dica aqui do argumento de exemplificação é que para esse tipo de argumento é bom que você use expressões para marcar a exemplificação. Qual é a expressão mais usual? Por exemplo, e afins, tá? 3, o terceiro é o argumento de provas concretas. O que quer dizer isso? Ao empregarmos os argumentos baseados em provas concretas, buscamos evidenciar nossa tese por meio de informações concretas, extraídas da realidade. Podem ser usados dados estatísticos, leis ou fatos notórios de domínio público. O nome já está falando, argumentos de provas concretas. Dados estatísticos de instituições confiáveis, né? E que você sabe que são dados estatísticos reais, notórios, de domínio público. Leis. Lei tal, artigo tal. Quem entende muito de lei, quem lê, enfim, né? Pode também citar, ter essa estratégia de argumentação no artigo de opinião, como também na redação dissertativa. Isso vai enriquecer o seu texto, enriquecer aquilo que você está escrevendo ou que você está falando, né? Vamos partir para o próximo.
aí, que tipo de argumento é esse? Identifique se é de autoridade, de provas concretas ou exemplificação. Bom, é um exercício para que vocês identifiquem, né? Claro que eu vou fazer junto com vocês. Aí o trechinho é esse aqui, ó. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerado símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Bom, vocês viram agora comigo 3 estratégias argumentativas: de autoridade, de provas concretas ou de exemplificação. Esse trecho aí traz o que para vocês? Que tipo de argumento? Que tipo de estratégia argumentativa? Está na cara que é a exemplificação. Olha aqui, ó. Já está aqui escrito, ó. Uma dica, ó. Por exemplo, a Revolução Francesa. Então, nesse trecho aqui, quem escreveu desenvolveu a estratégia argumentativa por exemplificação. Nesse caso, o exemplo foi a Revolução Francesa, tá? Na qual ele coloca aqui que é o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, né? E fazendo uma ponte com o que está sendo escrito, né? Que é a questão das manifestações que ocorreram em 2013 em São Paulo, reivindicando redução dos preços dos transportes públicos. Vamos para outra. Um outro trechinho aqui, ó. Que técnica foi utilizada? Né? Que estratégia argumentativa? São expedientes bem eficientes, pois diante de fatos não há o que questionar. No caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE, sua taxa mais que dobrou ao longo dos últimos 20 anos, tendo chegado à absurda cifra anual de 27 mil habitantes. Entre os homens jovens, de 15 a 24 anos, o índice sobe a incríveis 95,6 por mil habitantes. Isso é um dado, a fonte da Folha de São Paulo, né? E aí, esse argumento é um argumento de autoridade, de exemplificação ou de provas concretas? Olha só, são divulgados dados. Dados têm a ver com argumentos de provas concretas, tá? IBGE é uma instituição confiável, uma instituição de domínio público. Os dados do IBGE, eles ficam são divulgados, né? E quem quiser ter acesso a isso, é só entrar no site. Hoje em dia é tudo por sites, né? Então entra no site do IBGE que vocês vão ver todos os dados que vocês querem saber. Dados geográficos, questões relacionadas a dados relacionados a questões, por exemplo, de homicídios, quantos por cento aumentou, diminuiu, qual é a faixa etária mais envolvida, qual é o tipo de gênero mais envolvido, se tem a cor também, se são mais indivíduos brancos, pretos, pardos, enfim. Tá? Então, esse tipo aqui de argumento é um argumento de provas concretas, porque foi citado aqui um órgão, uma instituição de renome, uma instituição confiável de domínio público, o IBGE. Tá?
E agora, por último, o cinema nacional conquistou nos últimos anos a qualidade e faturamento, nunca visto antes, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A famosa frase conceito do diretor Glauber Rocha virou uma fórmula eficiente para explicar os 130 milhões que o cinema brasileiro faturou no ano passado, adaptado da revista Época, 14 de 4 de 2004. O que eu falei? Existe um argumento no qual você desenvolve pegando citações, pensamentos, né, de especialistas, de autores, de artistas, de filósofos, né, de pessoas importantes, né, e que você também, toda vez que for fazer esse tipo de citação, tem que colocar o quê? Entre aspas. E isso tem a ver com qual tipo de argumento? O argumento de autoridade. Lembra que eu acabei de falar? Argumento de autoridade tem a ver com citação de alguém especialista naquele assunto ou que falou, escreveu alguma coisa que tem a ver com o assunto abordado. E essa citação tem que vir o quê? Escrita entre aspas e logo depois, né, você tem que explicar de quem foi a citação, tá? Bom, estratégias argumentativas podem ser usadas tanto no artigo de opinião como na redação dissertativa do Enem, tá? Vamos ver aqui. E aí, vamos exercitar? Então, no próximo vídeo, eu vou deixar aqui um exercício para que vocês possam exercitar, né? Sobre a identificação, estrutura, né? De um artigo de opinião. Lembrando que a aula é sobre artigo de opinião, tá? Não é sobre redação dissertativa. Porém, como artigo de opinião e redação dissertativa são textos argumentativos, eles têm coisas em comum. O que é em comum entre os dois? É a defesa de uma tese por meio de argumentos. Tá? Porém, a estrutura de um artigo de opinião é diferente de uma redação dissertativa. Tá? Um outro ponto comum também, além de defender uma tese por meio de argumentos, é você também escrever, desenvolver os argumentos como eu falei, sobre o comando das estratégias argumentativas para enriquecer o texto de vocês. Uma outra coisa em comum como são textos argumentativos, eles têm que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. O que é diferente entre um artigo de opinião e uma dissertação? Primeiro, no artigo de opinião, você pode assinar seu nome no final. Na redação dissertativa, nunca, senão zera. No artigo de opinião, você pode expressar o eu, a pessoa eu, primeira pessoa do singular. Eu acredito, eu acho, eu penso. Enfim, isso pode ser escrito num artigo de opinião. Na redação do Enem, de redação dissertativa do Enem, não. Outra coisa, tem que ter um título criativo que chame a atenção. Numa redação também tem que ter um título, né? Uma semelhança entre os dois. E uma outra coisa também, num artigo de opinião, dependendo do público para o qual você está falando ou escrevendo, você também pode utilizar a linguagem informal. Porém, na redação dissertativa do Enem, você não pode usar linguagem informal. Só se o assunto, o tema da redação for sobre gíria, aí você pode citar, né, linguagem informal. Mas só isso. Fora isso, escrever a redação do Enem tem que estar pautada na linguagem formal. Tá? Então, daqui a pouquinho, aguardem aí o próximo vídeo, que no próximo vídeo
eu vou deixar para vocês um exercício sobre artigos de opinião, tá bom? Beijos e até mais!